Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando para mais uma aula de Físico-Química 2. Agora nós vamos falar sobre as funções de excesso e sobre o que a gente chama de soluções regulares, né? O que é isso? Qual que é a importância de cada um desses tópicos. Então vamos falar primeiro das funções de excesso. Vamos imaginar então que você tem uma mistura e que nessa mistura você quer medir a variação da entropia, né? Durante a mistura você quer saber quanto que variou a entropia. Então essa mistura vai ser uma mistura real, tá? E sendo uma mistura real, gente, ó, sendo uma mistura real, a variação da entropia vai ser a variação da entropia real. Então você pode dizer que essa variação da entropia real vai ser o que a variação da entropia ideal, né? Mais o que acontecer a mais, o que acontecer de diferente. Então vamos supor que numa variação de entropia ideal, você calculou lá que tinha que dar, sei lá, 10 a variação dessa entropia. Se acabou dando 11, né? Então significa que esse 1 a mais, né, ele é o excesso, ele é a diferença, tá? E isso que a gente chama de função de excesso. Função de excesso é o que sobra, né? É o que está além do que é ideal, beleza? Então, para poder calcular o real, você pode pegar o ideal e somar com a diferença, com o excesso. Tá? Isso que é uma função de excesso. E dá para a gente escrever função de excesso para outras variáveis também. Aqui a gente escreveu para a entropia, né? Beleza. Então, olha só. Se eu quiser saber o valor da função de excesso em si, então, eu posso isolar ele nesta equação aqui de cima. E aí essa função de excesso fica a variação da entropia da mistura, real, menos a variação da entropia da mistura ideal. Então essa subtração aí é a variável de excesso aí que a gente está querendo calcular, tá? Só que essa variação da entropia ideal aqui, ó, eu tenho, que eu calculei nas aulas anteriores, né? E ela é dada a partir desta equação. Então eu posso substituir aqui na equação, só que eu não vou fazer mais do que isso. Então chega aqui, a gente vai ter um problema, a gente vai ter que tentar resolver, certo? Porque eu não sei o valor disso aqui, eu não sei o valor disso aqui, e nem tenho uma equação ainda para calculá-los. E a gente chega num problema. E se eu quiser falar da função de excesso da entalpia, o que vai acontecer? A função de excesso da entalpia, por analogia, vai ser a da mistura menos a ideal, né? Aqui ficou mais, gente, ó, porque multiplicou esse sinal aqui, ó, com o sinal da equação, tá? Menos com menos dá mais. Só que o sinal aqui na equação é menos. Só que a gente sabe que a entalpia de mistura ideal é zero, né? O que significa? Que o ideal, na verdade, é quando eu misturar, por exemplo, água e álcool, o ideal é que nem aquecesse e nem gelasse. Só que, na verdade, não é isso que acontece. Você tem uma variação de temperatura, tá? Então, isso daqui é o real e isso daqui é o ideal. E a entalpia de mistura ideal é zero. A gente provou isso em aulas anteriores também, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, essa entalpia de excesso aqui, esse excesso da entalpia, ele é mais tranquilo de calcular porque eu tenho equações para calcular esse termo, tá? Beleza, eu posso também falar de volume de excesso. Volume de excesso vai ser a variação do volume em uma mistura real, né, menos o que seria ideal. Mas o ideal é que o volume não variasse. O ideal é que se eu pegasse 100 ml de água e 100 ml de álcool, e quando eu misturasse os dois, que eu tivesse 200 ml. Mas a gente sabe que isso não é verdade, por causa das interações que vão acontecer entre o álcool e a água, vai ter uma pequena variação aí no volume, tá? Então, o ideal é que fosse zero, né? O ideal é que não variasse. Então, esse cara aqui, ó, ele acaba zerando. E aí o volume de excesso da mistura acaba sendo a própria variação do volume da mistura, tá? Beleza. Então, vamos dar uma olhada em qual que é o efeito dessas duas variáveis aqui, ó. Desses volumes de excesso, quando eu estou fazendo uma misturinha, tá? Então, vamos imaginar o exemplo que eu estou misturando aqui o benzeno e o ciclohexano. Ciclohexano. Então, tem esses dois aqui, eles são quimicamente parecidos, né? E aí, olha só, quando eu misturo os dois, a entalpia de excesso, ou seja, a variação de entalpia da mistura, que eles são iguais, a gente acabou de ver, né? Quando eu não tenho nada, a variação é quando eu não tenho nada de C6H6, né? E quando eu tenho muito de C6H6 do benzeno. Então perceba que a curva ela é positiva. Se a curva é positiva, significa que a variação da entalpia ou que a entalpia de excesso
ou que a entalpia de excesso, é maior do que zero. Se é maior do que zero, significa que essa mistura é endotérmica. Então, nesta mistura, né, se eu colocar num copo, ele vai tentar roubar calor do exterior. Se eu pegar no copo, então eu vou sentir o copo gelado, tá? Se eu misturar essas duas coisas aí. Então, dá para saber qual vai ser o comportamento de uma mistura em questões de termoquímica. Beleza? Se vai aquecer ou se não vai aquecer, tá? Isso acontece por quê? Por que que gela e por que que aquece? Porque, na verdade, o que está acontecendo, se eu chamar esse componente aqui de A e esse componente aqui de B, inicialmente eu tinha, por exemplo, aqui nesse caso, benzeno puro. Eu tinha só benzeno, então as interações que aconteciam eram do tipo A interagindo com A, certo? Num outro pote, aí eu comecei a colocar B. Então vai acontecer um certo atrito aqui entre A e B, para que essa interação seja quebrada, e para que forme uma nova ligação aqui com o B, né, para formar uma interação do tipo AB. Então, quando você quebra a ligação, quando você quebra essa ligação aqui, essa interação, na verdade, né, não é uma, pode ser uma ligação intermolecular. Então, é necessário absorver energia. E aí, quando você vai formar novas ligações, novas interações, é necessário liberar energia. E aí você tem que fazer a conta. Quanto que você absorve para quebrar essa daqui? Vamos supor aí que eu absorvi para quebrar essa interação aqui 20 joules. E quanto que eu tive que liberar de energia para formar essa nova ligação? Para formar essa nova ligação, né, eu tive que liberar 10 joules. Então, quando você faz a continha aqui, de quanto que você absorveu e quanto que você liberou, né, você sai com saldo positivo de 10 joules. Então, você absorveu mais do que você liberou. Por isso que a entalpia aqui ela fica maior do que zero, certo? Por isso que aqui o gráfico ele é positivo neste caso aí, tá, gente? Então, é um exemplo de como faz a leitura das variáveis de excesso. Outro exemplo em relação ao volume de excesso aqui, nós estamos misturando aqui, tetracloreto de carbono com ciclopentano. Então, misturei as duas coisas e eu quero saber como que o volume vai variar durante essa mistura, enquanto eu estou adicionando um componente em um outro puro. Então, eu vou ter esse aqui puro, que eu vou chamar de... Veja o que está chamando aqui. Aqui está chamando de C2Cl4 mesmo, vou chamar de A e de B. Então, eu vou ter o A puro, eu vou começar a adicionar o B. Olha a variação aqui que acontece, Enquanto eu tenho o componente B apenas, o B puro, que é nessa situação aqui, aqui eu tenho o B puro. Eu não tenho nada desse componente aqui, esse componente está zerado. Na hora que eu vou adicionando o CCl4, componente A, o volume, né, em grandes modos, ele vai diminuindo, vai contraindo. Então, na medida que eu vou adicionando, ele vai contraindo, né? Quando chega aqui próximo aqui de 0,35 mais ou menos, o volume começa a aumentar, e na hora que chega lá próximo de 0,85 mais ou menos, ele começa a diminuir de novo. Então, olha só como é que o volume ele se comporta durante uma mistura, né, de uma solução que é real. Então, na realidade, o volume vai dar uma grande variada aí, e é importante estudar isso aí para fazer as nossas misturas, né? Então, o volume de excesso de comportamento é esse. Beleza, então, revisando, o que são propriedades ou funções de excesso? As funções de excesso servem para medir o que está além do ideal, certo? Então, o ideal é uma coisa, né? O esperado é uma coisa, só que às vezes o comportamento é um pouco além do ideal. Ou pode ser positivo ou negativo. Então, esse além é o que a gente calcula através das funções de excesso, tá? Então, aqui o ideal era que o volume não variasse, permanecesse assim, Só que ele tem esse comportamento aqui que depende de XA, depende de XB também, beleza? E depende também das interações entre eles, né? Esse epsilon aí vai ser as interações entre eles, tá? Então, a gente vai imaginar aí uma solução regular. O que é uma solução regular? Solução regular é uma solução que a variação da entalpia é diferente de zero, mas a variação da entalpia não, a entalpia de excesso é diferente de zero, mas a entropia de excesso é igual a zero, né? E por que a entropia de excesso tem que ser igual a zero? Para você garantir que a distribuição das moléculas é aleatório, que não tem um lugar com maior entropia do que outro. Então não há excesso em relação à entropia, que a variação da entropia ela é ideal, joia?
E também uma outra questão é que se eu não considerar isso aqui, eu vou ter que resolver este pepino aqui, ó. Este pepino aqui, ó. Beleza? Da entropia, que a gente falou que era um problema. Então, o que acontece? Aí eu chamo de solução regular uma solução que eu proponho estas duas suposições aqui, tá? Então, se escutar a solução regular, significa que a entalpia de excesso é diferente de zero e a entropia de excesso é zero. E aí, qual que é a vantagem? Já falamos da vantagem, então, da entropia de excesso ser zero. E por que a entalpia de excesso tem que ser diferente de zero? Porque com a entalpia de excesso diferente de zero, você passa a considerar as interações. Então, as interações entre AA, entre AB, as quebras de interações e formação de novas interações, elas passam a ser consideradas. E aí você tem variações no volume e tudo mais, né? O que acontece numa solução real, beleza? Então, ó, eu vou escrever essa entalpia de excesso aqui, ó, por esta equação aqui, que leva em consideração o quê? O número de mols do componente, o R e o T, que falam aí da questão da energia cinética, né, da agitação das moléculas, que vai influenciar diretamente nas interações, né? A força das interações, a medida das interações entre os componentes. Aqui está uma mistura binária, tá? Então, binário você vai ter A interagindo com B, você vai ter A interagindo com o próprio A, e você vai ter B interagindo com o próprio B. Então, esse epsilon vai ser as interações deste daqui, ó, em relação a estas interações aqui de A e BB. É uma razão, tá? Se é uma razão e eu estou falando de interações, então as unidades desta aqui e desta daqui serão as mesmas, e por isso esse termo aqui é um termo adimensional. Além disso, eu levo em consideração a fração de A e de B. Como a gente viu no gráfico, deixa eu voltar lá no gráfico. A gente viu no gráfico, a entalpia de excesso, ela varia em função das concentrações das frações molares, tá joia? Beleza. Então, se eu escrever desse jeito aí, ó, graficamente, né, se eu pegar essa entalpia de excesso e dividir por nRT, então essa divisão vai me mostrar o quê? Vai me mostrar epsilon de XA e XB. É a mesma coisa que entalpia de excesso sobre nRT. Então, esse gráfico aqui ele pode ser apresentado como epsilon XA vezes XB. Então, na hora que eu mudo o epsilon, olha o que acontece. Ó. Com epsilon, epsilon não, o nome dessa variável é Qi, tá? Com Qi igual a zero, então se eu não considerar as interações, né, Qi igual a zero, eu não considero as interações. Então, a entalpia de excesso ela é zero. Então, prova que a entalpia de excesso ela é diretamente dependente das interações que acontecem, tá? Se essas interações elas forem positivas, né, se a interação entre A e B forem positivas, você vai ter uma entalpia de excesso positiva também, por isso essa mistura vai acabar sendo endotérmica. Então, ó, com epsilon igual a 1 ou igual a 2, mistura é endotérmica, vai absorver calor. Já se o epsilon for negativa, se as interações forem negativas, aí você vai ter uma entalpia negativa e por isso a gente vai ter ESO, beleza? Em relação à energia de Gibbs, né, para essa solução regular, vamos dar uma olhada aqui, ó. O Gibbs de excesso, a gente propõe ele da mesma forma que a gente propôs a entalpia e a entropia de excesso. Então, a equação é a mesma, ó, essa equação aqui, ó. Joia? E aí o que acontece? Eu sei que o Gibbs de excesso, ele também pode ser escrito, né, lá da maneira convencional, uma das primeiras equações que a gente viu. O Gibbs, de maneira geral, a energia de Gibbs, ela é entalpia menos TS, né? E aí o DG vira DH menos a derivada de TS. Então, em relação às variáveis de excesso, eu posso escrever desse jeito aqui. Para uma solução regular, a gente falou que a entropia de excesso, que ela seria zero, né? Então, acaba que a energia de Gibbs de excesso é igual à entalpia de excesso, beleza? Então, nesta equação aqui, 1, eu vou substituir o GE pelo H, tá? Pelo HE. Então, o HE, que é a entalpia de excesso, fica a variação da energia de Gibbs de mistura, real, menos a variação da energia de Gibbs ideal. Eu sei que a variação da energia de Gibbs ideal, da mistura, é nRT, XA ln XA, XB ln XB, lá das aulas anteriores. E eu sei que essa entalpia de excesso é nRT
vezes as interações, vezes XA, vezes XB. Essa equação aqui eu tirei daqui de cima. Daqui, ó. Tá joia? Então, galera, eu posso simplesmente isolar essa variação da energia de mistura, né? E coloco aí o RT aqui, ó, esses RTs aqui, ó, NRT, em evidência. Estão aqui em evidência, ó. Certo? E o resto, né, eu vou acabar somando aí, juntando o restante. Aí vai ficar XA ln XA, XB ln XB e a parte do epsilon, joia? E aqui eu estou mostrando como que essa variação da energia de Gibbs varia em relação à composição, joia? Então, olha, se o epsilon é igual a 1, então o processo se comporta desta forma aqui, né, e tem apenas um pico, né, uma região de mínimo aqui. E eu queria que vocês prestassem atenção na força desse gráfico, que é o seguinte, ó. A partir de epsilon de Qc, falando epsilon toda hora, a partir de Qc igual a 2, você tem, na verdade, ó, 2 pontos de mínimo, certo? Então, esses pontos de mínimo é para onde a composição vai seguir, né? Aqui a composição vai seguir para meio a meio, mas a partir de Qc igual a 2, a composição em um lugar vai tender para cá e em outro lugar vai tender para cá. Então você vai ter uma fase com essa composição e uma segunda fase com esta outra composição. Então eu consigo saber, olha o poder disso aqui, eu consigo saber a partir de quais condições eu passo a ter um sistema bifásico. Isso é importante porque, imagine que você está projetando um diesel, né? Um diesel para automóveis. E esse diesel vai ser vendido, por exemplo, em um país que esfria muito. Eu preciso saber em que ponto que esse diesel ele começa a solidificar, a depender aí da composição do diesel, a depender da temperatura, a depender disso tudo. Eu preciso saber quando que esse diesel começa a passar para o estado sólido. Então, com esse gráfico, eu consigo saber a partir de que momento que você vai ter a formação de duas fases, né? A partir de qual temperatura até dá para a gente saber. Então, isso é muito poderoso, esse gráfico aí, ó. Então, para Qc maior do que 2, há 2 pontos onde ΔG de mistura é mínimo, né? E aí você tem duas fases com composições diferentes, tá? Então, valeu!